essa experiência aqui, porque tem a ver com o fato de que o Espírito é livre e como vento ele sopra onde quer. Então a primeira coisa que os discípulos ouviram foi o som de um vento que encheu a casa onde eles estavam assentados. Estavam todos lá e o som podia ser ouvido em qualquer parte da casa, como uma ventania que passa pelo teto de uma casa de madeira. E a gente ouve o som, né, assoviando, né? Então, primeira coisa para os ouvidos, a ideia do som. Depois apareceram, ou foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não sabemos se eram exatamente de fogo, porque o texto aqui, o advérbio de comparação, diz que eram línguas como o quê? De fogo. Pareciam labaredas. Não sabemos se era de fogo de verdade, se você botasse o dedo queimava. Mas alguma coisa parecida com labareda apareceu na cabeça deles, e eles viram, Lucas interpretou que era como labaredas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um deles. O simbolismo aqui é incerto, mas não é difícil da gente imaginar algumas possibilidades, não é? A relação de fogo com o Espírito Santo, a ideia de purificação, a ideia de poder, a ideia de juízo também, tudo isso associado aí com esse sinal que agora é para os olhos. E, por fim, um último sinal que foi para a boca, diz que no verso 4, todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O contexto vai dizer que essas línguas aqui eram idiomas humanos, não era o que a gente chama de glossolalia, aquele tipo de linguagem que as crianças de tenra idade usam quando elas querem expressar alguma coisa, mas ela não conhece o vocabulário, não tem ainda domínio suficiente da língua, e elas emitem sons, né, como se fosse um idioma, como se estivessem falando, mas na verdade não é idioma em lugar nenhum do mundo. Mas não é o caso aqui. Aqui eram idiomas das nações que estavam representadas, como nós veremos em seguida. E, mais uma vez, o simbolismo está sujeito à interpretação. Pode significar aqui com isso, Deus estava dizendo que o Evangelho agora seria pregado a todas as nações ali representadas, através daquelas línguas diferentes sendo faladas, a universalidade do Evangelho. Pode significar reversão de Babel. No Antigo Testamento, quando Deus quis castigar a humanidade pela sua arrogância, confundiu a língua de todos. E agora ele desfaz isso num evento onde todos entendem o que está sendo dito, onde as línguas são compreensíveis. Uma reversão de Babel é uma possibilidade. Nós não sabemos, Lucas não diz, a gente fica apenas na especulação. Mas qualquer que sejam os simbolismos das três coisas, o som do vento, a língua como de fogo e a habilidade em falar em idiomas que eles nunca aprenderam antes e que eram idiomas das nações ali representadas na multidão que se junta, isso tudo significava que o Espírito de Deus havia chegado. E que ele havia trazido com ele o poder e a capacidade necessários para a pregação do Evangelho no mundo todo, conforme Jesus havia dito.